Em meio ao vasto território do Rio Grande do Sul, encontra-se um município de grande valor histórico e cultural, Barra do Guarita. A 419 quilômetros da capital, Porto Alegre, Barra do Guarita está localizado no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, em confluência com o Rio Guarita e o Rio Uruguai, e faz divisa com Santa Catarina. Barra do Guarita conta com 3.161 habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2022. O município de Barra do Guarita se orgulha pela sua população acolhedora e resiliente. Esse documentário busca explorar a rica história e experiências que moldaram Barra do Guarita. Os balseiros do Rio Uruguai têm uma história fascinante. Eles eram os responsáveis pelo transporte de madeiras, descendo o Rio Uruguai. Os balseiros comemoravam quando a enchente vinha, pois era hora de colocar as balsas no rio. Eles eram os únicos a percorrer o rio nessas condições. Essa atividade, hoje extinta, marcou profundamente a vida de muitos colonizadores de Barra do Guarita, marcando, de certa forma, o desenvolvimento e o progresso dessa grande região. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Em 36 nós viemos morar na Barra do Guarita, que fazem 80 anos que estamos na Barra do Guarita. Ajudei a emancipar Três Passos, Tenente Portela e Barra do Guarita. E nós pertencíamos para Palmeira ainda, primeiramente. Então eu passei praticamente 4 municípios residindo no mesmo local. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora para os rumos de Uruguaiana. Aqui nós temos umas canoas que eu mesmo fiz, né, tipo de canoa, né, que se usava na época com 2 remos e com 1 remo. Aqui uma balsa chamada remorque, que era puxada com a lancha. E com esse cabo de remorque, esse é original, né? A enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a 3 metros de água, 3 metros, né? No Uruguai, nós levava mais ou menos em torno de 4 dias e 5 noites, ou coisa mais ou menos parecida. Com a lancha, essa ia puxando com esse cabo. Quando você faz a curva, quando envereda para o salto, que é o canalão, aí você solta esse cabo aqui, a lancha recolhe, vai bem pela costa rio-grandense, descendo, e a balsa vai para o canalão. O sujeito chegava em casa de volta sofrendo, porque sofria frio, chuva, cerração, sono, tudo que era de ruim sofria. Chega em casa, se tinha outra balsa aí, já queria embarcar e voltar de novo. Já tinha vontade de viajar outra vez, porque ele dava. Chegava a ter 5, 6, 8 balsas viajando. Carne se tinha vontade, e quando não tinha carne tinha peixe, o rio era cheio de peixe. O peixe dava quase para pegar com as mãos, como você diz. Em 43, 44 e 45 não deu enchente aqui no Uruguai. Passou uma seca muito grande, então passou 3, quase 4 anos sem o rio da enchente. As balsas eram quase tudo podre, estava cheio esses rios, Pipiri, o Macaco, tudo cheio de balsa pronta para viajar. Não podiam viajar porque Oba viva veio a enchente, o Uruguai
transbordou, vai dar serviço pra gente. Eu diversas vezes tenho falado, eu gostava de mais uma vez fazer essa viagem para rever, fazer recordações das ilhas, das cachoeiras, tudo, né? Isso aí me dava saudade. Amanhã eu vou me embora para os rumos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé para ver lá. Meu nome é Mário Raul Piffer, de origem italiana. Desceu as últimas balsas, depois não desceu mais. Inclusive foi feito duas ali no Remanso, ali embaixo foi construído duas balsas e uma ali no campo do Safrito. Derrubavam os paus na água ali, a tanto. Foi feito balsa. Gente em cima, né? Inclusive alguma tinha lancha, uma lanchinha pequena para manobrar a balsa, não, as outras tudo era a ramuque. Atrás dela ela tinha uns remão grandes. Tudo remava um lado só, ela virava a ponta, né? Para equilibrar ela. Mas as madeiras atadas uma na outra, né? Enrolado e isso era a balsa deles. Mas isso era uma largura enorme e comprimento. Até lá na Argentina, eu primeiro morava na Argentina, né? Mas aí lá também passava aquelas enormes madeiras, uma atada no outro, né? E aí, lá para olhar, quando o pai morava na Argentina, né? Mas nos primeiros tempos eles passavam com aquela balsa. Tudo emendado, tudo, até olhava de longe, dava até medo. Mas não tinha perigo assim de... Eu sou Antônio Donfort, tenho 94 anos, sou natural de Itapiranga, Santa Catarina. Aí, aos 16 anos, eu comecei também a descer com o meu irmão mais velho, o Aloysio, com as balsas até São Borja. E fui 6 vezes com ele e sempre fomos bem, sabendo que o Salto do Yucumã era o grande vilão desse tempo das balsas. Mas as balsas foram uma ideia muito inteligente, valeu a pena transportar essas madeiras. Para começar esse serviço das balsas, os empresários do Brasil descobriram que na Argentina eles tinham uma lei muito severa sobre a desmatação. E aí então foi uma equipe de empresários que trabalhavam com esse tipo de madeira, né? E fizeram um negócio. E nós aqui, na ponta da onde as balsas terminavam, daqui para baixo já não tinha mais balsa. Nós éramos os últimos daqui para baixo que levavam madeira até São Borja. Eu não sei precisar bem da onde começou, mas eu acho que foi lá para cima de Itá e depois Goiôém e esses lugares, e Chapecó principalmente, que tinham mais madeiras, então desciam milhas e milhas de balsas, era um número enorme. Essa ideia desses empresários rendeu muito para as localidades ribeirinhas do Rio Uruguai, porque todas elas cresceram, porque ninguém conhecia nem dinheiro aqui. Naquele tempo não tinha dinheiro. E quando nós descia, o ponto da água mínima era 3 metros acima do nível. Dali para baixo não podia largar porque ia enroscar nas corredeiras. Agora deu 3 enchentes seguidas, de conhecimento de todo o povo da região aí. O Uruguai cresceu 3 vezes e desbancou muita gente da barranca do rio.
E quando o rio estava muito cheio, não dava para largar balsas, porque a água é muito rápida e daí ia bater aqui ou ali, numa ilha ou numa curva, num ressojo, num remanso. Mas a gente levava praticamente 3 dias e 3 noites sem atar a balsa para chegar em São Borja. Muito perigo, o salto eu já falei que era o vilão, mas tinha outros problemas, muitas ilhas no meio do rio que a gente tinha que defender, e assim, então, alguns balseiros às vezes perdiam um pouco de madeira, mas no geral foi uma ideia muito legal, porque aí, quando nós chegávamos em São Borja, nós só entregava a balsa para o patrão e nós já só recebia o dinheirinho e vinha embora. Era bem legal, naquela época dava para mais ou menos fazer o valor de um salário mínimo que a gente trazia. Tinha meses que se fazia 2 viagens às vezes. Em 3 dias a gente ia e em 3 dias também voltava. Vinha de lancha, subia o salto. E quando baixava muito ainda tinha um areador, que eles chamam de areador, é um lugar onde tinha que subir a lancha arrastando ela com a muque de todo abraço, como se diz, né? Então era uma dificuldade bastante grande com o rio baixo. Eu sou Adriano Forte, 87 anos. Quando eu vim do quartel, aí foi o último ano das balsas. Daí não deu mais tempo. Meu irmão, e o Antônio, o Alvício, os primos, eles fizeram as viagens, né, até São Borja de balsa. Muitos voltavam de novo com a lancha por água e o outro, daí o Alvício tinha um caminhão, um reboque, daí ele carregava as lanchas lá em São Borja, entregava lá em Iraí. Ele trazia, mas muitos vinham por água, né? Naquela época dava dinheiro. O perigo até hoje em dia também tem perigo, né? Porque se caso vira uma canoa ou uma lancha, uma coisa ou outra, né? Que tinha aquele trabalho ali. Mas aí logo começou a progredir os locais de onde saíam as balsas e quem levava para... E os outros peões que que estavam a pé, como se diz, esses vinham de trem. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi mais ou menos, começou acho que em 38, 39, acho 38, por aí começou e terminou a guerra lá terminou em 45, mas as balsas foram até perto do ano 60. Os primeiros moradores de Barra do Guarita enfrentaram uma série de desafios ao estabelecer suas vidas na região. O terreno acidentado e a vegetação fechada tornavam a viagem e o transporte de mercadorias extremamente difíceis. O lugar era isolado com poucas rotas de acesso e sem infraestrutura de comunicação. Apesar desses desafios, os primeiros moradores de Barra do Guarita aprenderam a viver em harmonia com a natureza, adaptando-se ao clima e aprendendo a cultivar culturas locais. Sou Francisca Piffer da Luz. Cheguei com 6 anos aqui, era só mato com a minha família, com meu pai, 9 irmãos, se criamos todo aqui no redor. No meio do mato a estrada era feita a braço. Aí a igreja recém tinha sido preparada para uns de Portela, uma igrejinha qualquer, mas muito boa, ensinou a educação bastante. As escolas eram dadas dentro na igreja. Estudei pouco, não deu, os pais botavam a trabalhar, não era estudar. Daí meu pai começou, nós tinha, aqui era do Grimensor, essa morada. Daí meu pai quis comprar dele porque era a única terra que tinha título. O resto era só direito. Daí nós começamos, o pai derrubava mato e nós amontoar e queimar para fazer lavoura, para comer.
Daí nós não passamos miséria, porque o pai tinha deixado um recurso para trás, ia buscar lá onde nós morávamos para nos sustentar a família, até que nós colhia para poder comer. E a minha mãe era muito trabalhadeira, já trouxe bastante galinha, coisa arada de comida que me ajudou bastante aquilo. E depois daí achamos esse vizinho que ia de caretinha para Portela, lá me trazia mantência para comer, mas de caretinha de cavalo. Então eu me criei aqui desde guri, desde piá. Né? Fui 3 anos no colégio Itapiranga de canoa, não tinha embarcação, a barca trabalhava 2 ou 3 vezes por dia, né? Aí nós íamos no colégio de canoa, de manhã voltava para meio-dia, né? Então, 3 anos. Nós morávamos lá em Maurício, tanto ele, o meu esposo e dali, quando nós casamos, nós viemos para cá, morar para cá, 1933. Mas aí ele comprou um pedacinho de terra, mas isso era puro mato em redor. Aí eu disse assim para ele, ainda eu me dava vontade de pegar minhas trouxas e voltar para Maurício, porque lá era um lugar bom, plano, terra vermelha. Aí o que eu ia fazer? Devagarzinho, vamos indo, ele disse, vamos fazendo as coisas. Aos 6 anos de idade, eu vim morar na Barra do Guarita, onde tudo era mato. Tinha 2 casas só, e naquele tempo era a Barra da Guarita. E hoje, então, a gente sabe que é um rio, então mudou para do Guarita, Barra do Guarita. Que na época, o sal, por exemplo, hoje vai no mercado, pega 1 quilo ou 2. Naquela época era bolsa de 30 quilos. Erva, você trazia um saco de estopa com erva, você ia pegar 1 quilo, era embrulhada no papel, era tudo coisa solta, tinha balança ali. O quilo de erva, o quilo de sal, o que fosse, né? Massa não existia. Eu não me lembro, me criei comendo massa que a finada mãe fazia na mesa. Mas daí tinha um armazenzinho do seu Alvício ali, que tinha bastante quilo. Ou senão Vista Gaúcho, tinha os Braucos. Me lembro até do finado velho, Braucos, que era tinha armazém, lá também tinha o que comer. Mas o que comer, o principal era o sal, a farinha de trigo, farinha de milho a gente tinha no moinho, levava o milho e briqueava. Arroz era socado no pilão. A Barra da Guarita tinha poucos moradores naquela época, 2 ou 3 moradores. Depois daí foi crescendo, foi aumentando o pessoal, né? Nós tínhamos, ele tocava gaita e aí passava um com chapéu para dar uns trocos pro gaiteiro. Eu cantava. Abre a porta, a janela, venha ver quem é que eu sou. Era o único que tinha gaita por aí para tocar. É o mesmo ano que cheguemos, continuou, depois a tempo, daí começou a entrar um carro, daí veio patrola, fiz estrada, mas levou muitos anos, só não me lembro que era, né? Daí eu completei, eu era uma das que dirigia a igreja desde criança, eu sempre fui pronta, o pai deixava. E a minha mãe era muito trabalhadeira, ela não deixava o pai enfrentar os filhos, era ela que me enfrentava na roça. Só quando era serviço brabo que era o pai. E daí fomos se criando, os mais velhos foram casando, eu também casei, mas fiquei aqui. E a vida era pesada, a gente não tinha, era nada. Só mesmo a comida se trabalhasse. Aqui era só trabalhar e se o senhor tivesse uma doença, até que existisse o poder que o governo pagava, vender o último terneiro para se curar.
porque senão não tinha, a pessoa moria. E moria muita gente aqui de sair criança. Então aqui eu era no centro, meu pai era muito dado. As pessoas que passassem aqui, tivessem uma mulher com a criança no colo, o senhor me dá a menina para ajudar a mulher a levar o nenê? Sim, prontamente, ela vai, é a Tiesca que vai. Lá eu ia, nós descia aqui a pé, costeando o remanso, que a gente chegava no hospital da cintura aqui para baixo, o senhor não via se era roupa ou era terra. De pique, no pique, sabe? Levar em Itapiranga. A pé, sem recurso. Não tinha. Isso não tinha carro, não tinha nada, nada, nada. Aqui só tinha um bolichozinho de cachaça. Esse tinha. E meu pai morava no Alambique. Nós trabalhávamos com rapadura, melado, cachaça, né? 58. Eu fui para o quartel, daí quando eu voltei, o pai já morava aqui. Trabalhei um tempo na lavoura, e daí eu vi que não dava certo, não dava que chega, né? Daí me registrei como pescador. E daí pesquei 7 anos. Nós não fazíamos outra coisa que só pescar. Nós fizemos 8 viagens de canoa até o Salto Yucumã, a Muque, né? Aí quando eles descobriram que ele tinha gaita e tocava gaita, eles avisavam quando tinha um aniversário, uma coisa, aí nós ia. Pois é, tocar e cantar. Depois quando melhorou um pouquinho, mas isso demorou, né? Aí ele conseguiu comprar uma gaiota e uma junta de boi. Aí nós íamos como daqui até Tiradentes, com a gaiota e a junta de boi. Saía de manhã e voltava de tardezinha. Agora para nós era uma coisa boa, né? Fomos trabalhando, nós não tinha nada. Nós compramos umas galinhas, um frango. Aí começou ele a lavrar e eu de atrás cortando as moitas. Ali quando chegava perto de meio-dia eu tinha que ir para casa para fazer almoço, cortar passo para os boi. O processo de emancipação de Barra do Guarita é um marco importante na história do município. Antes de se tornar um município independente, Barra do Guarita era um distrito criado em 1963 e subordinado ao município de Tenente Portela. A mudança ocorreu em 20 de março de 1992, quando Barra do Guarita foi elevada à categoria de município. Desde então, Barra do Guarita tem se esforçado para desenvolver e melhorar suas infraestruturas e serviços, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Olha, a ideia surgiu assim até meia fria, porque nós, a nossa vilazinha do tempo, daqueles tempos, nós tínhamos, indústria não tinha, e comércio também era tudo mais fraco. Mas graças a Deus que a gente soube que alguns deputados e senadores começaram a fazer uma campanha para que essa região da costa do Uruguai fossem desenvolvidas também uma vez. E aí então começou as emancipações, como Pinheirinho do Vale, como Derrubadas, Barra, aí para cima. Então todas essas localidades foram progredindo, porque só as balsas traziam dinheiro para dar uma força para isso aí. E aí então nós conseguimos um deputado, mas conseguimos com muita graça, a Deus que a gente tem que pedir, conseguimos e hoje estamos vivendo, tá? Mas eu sempre gostei, porque aqui sou religioso, nós temos agora a Santa lá em cima também, vamos fazer umas festas bonitas e eu sempre tive misturado em coral, no tempo de professor era eu, Testa de Ferro, que tinha que sempre planejar as festas dos navegantes.
Eu acho que eu tenho que dizer o seguinte, que nós temos que sempre trabalhar unidos, como nós estamos. Eu fico muito contente que vocês vieram aqui trazer essa minha reportagem para que essas coisas antigas não fiquem no esquecimento. Em seguida eu faço, às vezes, palestras para uma classe de alunos, bombeiros, que a gente já tem 94 e que sabe que a vida está aí, não se sabe até onde a gente vai. Então eu não queria que ficasse muitas coisas que eu sei no esquecimento. Tem essa pergunta, né, que eu faço de saída. Você já imaginou quantos bilhões ou trilhões que só Deus sabe de seres humanos se alimentaram deste rio que corre ali? Quanta gente enriqueceu com esse rio? Onde ele nasce, quantos quilômetros ele tem, tudo eu sei onde ele desemboca, onde ele começa. E ele tem 1.700 quilômetros. Então, o que as barragens fizeram? Logo eram tão necessárias por causa da energia que eu falei antes, né? Foi, porque daí me favoreceu mais, não é? Tudo, desde uma consulta a gente faz ali, é encaminhado, e você não tinha que ser só por tela. E quando não tinha condução no braço, como eu estou dizendo, a gente levava, era só em Itapiranga porque era mais perto, mas só no colo. Não tinha do que de forma. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu incentivei as pessoas, eu sempre dei valor para quem me procurasse e fui sempre bem recebida, graças a Deus, então eu também, né? Gosto daqui. Eu teria que seria bem agradecida, que sempre foi bem recebida e o que eu procuro sempre achei certo, sempre me atenderam desde a saúde. Graças a Deus eu sou uma pessoa sã, dificilmente precisar, mas se eu preciso e os filhos, tudo são bem atendidos. Não tem coisa melhor. Aí foi feito, inclusive, eu até ajudei com os trocos, não me lembro quanto, mas anotaram com o livro. E aquele irmão do Antônio Foch, que morreu com 100 e poucos anos, morava ali embaixo, o velho Alvício, aquele e o velho Santo, que era dono da barca, foi os que iniciaram a campanha para emancipar a barra. E tudo achou que devia de emancipar, né? Aí juntaram os trocos, tinha que fazer documento, viajar. Tudo ajudou um pouquinho. Tinha um livro, acho que deve estar o livro, sei eu. Anotavam quem ajudava. Eu tanto trabalhava no esteira, estrada, porque não tinha. Tinha uma estrada aqui, hoje não é pelo asfalto. Era a estrada velha, que a gente dizia, que né, era a única, que ia a Portela, a comparação. E o interior aí era pique de carroça, não tinha, se estragava a máquina. No interior aí, quando comecei a abrir essas estradas, tinha que vir embora de a pé, telefone também não tinha. Não tinha comunicação nenhuma, não tinha um que tinha uma moto, era difícil um carro. E hoje é difícil o morador que não tem uma moto, duas ou um carro. Tinha que fazer, pegar, comprar uma patrola e velha ainda, Deus o livre. Fez pique aí, eu fui abrindo tudo, era pra ir bem devagar na manha, mas fazer bem feito o pedaço que fazia. Hoje eles têm umas máquinas aí que é igual dirigir um auto. Naquela época era muito difícil trabalhar com as máquinas velhas, Deus o livre. Bem melhor. E bonita a nossa cidade, assim. Tem muita coisa para fazer. Mas isso aí não fazem tudo, não. Mas está bem organizada a nossa cidade. Eu me lembro, foi seu Alvício, o velho Santo
Estão tudo falecido agora. Eles fizeram a comissão, a emancipação, né? Até agora tá bom. Nós temos todo o apoio, né, do remédio, uma coisa da prefeitura, tudo bem. Barra do Guarita é um testemunho do espírito humano e da capacidade de prosperar contra todas as adversidades. As belezas naturais de Barra do Guarita, desde suas paisagens deslumbrantes até a rica biodiversidade, são lembrete constante de nossa conexão com a natureza e a importância de preservar esses tesouros para gerações futuras. A história de Barra do Guarita é uma história de resistência, crescimento e comunidade. É uma história que continua a ser escrita a cada dia pelos habitantes deste município encantador. Que a história de Barra do Guarita inspire todos nós a valorizar nosso passado, celebrar nosso presente e olhar com esperança para o futuro.